Eu sou o Matheus e esse é o curso de Componentes Dinâmicos no SketchUp. Hoje vamos criar a opção de embutir ou não os nossos sarrafos da nossa caixa aqui que a gente está criando, certo? Então a gente vai vir aqui em adicionar atributo, vamos colocar aqui o valor de A004 underline e vou colocar o valor o nome de embutir e vou dar um Enter. Vou vir aqui em detalhes e vamos criar aqui uma opção de número decimal e escolher a partir de uma lista. Aqui eu vou botar a opção de embutir sarrafos. Eu vou colocar a opção de sim com o valor de 1 e não com o valor de 2 e vou aplicar. Aqui a gente tem essa opção. Né? Sim é 1 e se eu marcar não e aplicar, ele muda para 2. Tá certo? Então o que a gente vai fazer com isso? A gente vai criar uma condicional usando o if para diminuir ou crescer o nosso sarrafo aqui, para ele ficar embutido ou não. Tá certo? Então a gente vai vir aqui, copiar o nome desse atributo, né? Vou dar um copiar aqui. Vamos entrar uma camada até a camada interno. E aqui adicionar esse atributo também, como a gente fez com os outros. E vamos colocar aqui parent embutir. Vamos entrar mais uma camada, chegar até a camada dos sarrafos e adicionar aqui também. Então botei aqui, botei igual parent len z, botei errado, pronto. Apaguei aqui a exclamação, pronto. Deixa eu digitar de novo. Pronto, agora foi. Coloquei aqui no sarrafo frontal e vou colocar aqui agora no sarrafo posterior. Coloquei nossos sarrafos e agora a gente vai vir aqui na condicional de largura da nossa peça, né? Aqui no atributo len y. Aqui a gente vai criar uma condicional onde a gente consiga diminuir ou não o nosso sarrafo na largura, dependendo do valor que a gente atribuir ao campo embutir, certo? Então como a gente quer diminuir, caso o valor seja igual a 1, né, por exemplo, então a gente vai botar aqui menos, tá? If, vou esticar aqui para ficar melhor a visualização, if, e vamos colocar o seguinte, que se embutir for igual a 1, ele vai fazer o quê? Né? Acrescentou a vírgula, ele vai fazer len z, porque len z representa a espessura da peça, vezes 2. Vezes 2. Então, essa peça ela diminuiria 1,5 aqui e 1,5 aqui na sua largura para ficar embutida, né? E as nossas laterais cresceriam. Inverter a montagem do que está aqui. E aí a gente coloca uma vírgula e acrescenta. Caso não seja isso, a gente acrescenta um 0 e fecha a parêntese e dá um Enter. Como o valor de embutir é 1, então ele diminuiu aqui. Só que ele só diminui do lado direito, ele não diminui do lado esquerdo. Então a gente tem que fazer com que ele mova, né, se mova 1,5 para a direita. Então a gente vai vir aqui em posição X e vamos colocar aqui mais if se embutir for igual a 1, ele vai fazer vírgula, né, len z, vírgula novamente, senão 0. E aí você fecha o parêntese e dá um Enter. Opa, eu botei um ponto aqui em vez de uma vírgula. Você dá um Enter. E aí, ele agora está centralizado, diminuindo dos dois lados. Tá certo? Essa mesma conta a gente vai fazer aqui na frente. Só que aí, para não ter que digitar tudo de novo, você faz o quê? Você vem aqui no campo len y, copia toda essa fórmula, dá um Enter, vem aqui e faz a mesma coisa, menos e essa fórmula aqui, para você não ter que digitar tudo novamente. Mais. Pronto. Então você percebe agora, se eu sair aqui e vir até aqui a camada principal de fora, e se eu mudar aqui a opção, vamos visualizar aqui de perto, você percebe que diminuiu dos dois lados, né? Aqui, ó, diminuiu dos dois lados, porque a opção de embutir está aplicada. Se eu marcar não e botar em aplicar, a nossa peça ela cresceu. Né? Ela cresceu e ficou do jeito como estava antes. Só que vamos deixar marcada a opção de sim aqui. E vamos dar um OK.
Só que tá faltando uma coisa aqui, tá? Crescer as laterais, né? A gente diminuiu os sarrafos, mas a gente não cresceu a lateral aqui do nosso móvel, da nossa caixa. Então a gente vai entrar mais uma camada, entrar até a camada das peças. Cheguei aqui na minha peça, vou abrir aqui o atributo de componente da peça. Vou vir aqui em adicionar atributo e vou colocar, como eu copiei, né? A004. Caso aqui não precisa do sinal de igual. Deletar aqui. E aí aqui a gente bota igual parent embutir. A gente vai precisar colocar nessas peças, tanto na esquerda quanto na direita. E vamos vir aqui em len y. E vamos adicionar aqui mais. Deixa eu esticar aqui. If, que diz que se embutir for igual a 1, ele vai fazer o valor de len z, que é a altura que está faltando. E aí a gente fecha, bota uma vírgula. Se não for, né? Se não for igual a 1, faz 0. E aí a gente fecha aqui. Você pode dar um Enter. E aí agora a nossa peça cresceu, cobrindo o espaço do buraco que ficou. Mesma coisa lado esquerdo. Vamos adicionar o atributo de embutir, igual parent embutir. E aí a gente vem aqui em len y e copia a fórmula para não ter que digitar tudo novamente, né? Copia aqui, dá um Enter e cola aqui. Bota o sinal de mais e adiciona condicional. Pronto. A gente agora já configurou essa parte aqui de embutir ou não o nosso sarrafo da nossa caixa. Tá certo? Então, se a gente vir aqui em abrir a opção, vem aqui ó, em embutir, não, dá um aplicar. Só que aqui a gente tem um probleminha. Por exemplo, se eu deixar essa opção aqui marcado, sim, marcado, e por exemplo, eu não estou com a opção do sarrafo aqui ativado, tá? Estou com a opção do teto inteiro. Eu dar um Enter, você percebe que aqui a gente está entrando uma peça dentro da outra. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que criar uma condicional para aquela condicional, nas laterais. Então, a gente vai vir aqui, abrir aqui os atributos, e vir aqui em copiar essa opção de atributo aqui, que é montagem do teto. A gente vai vir até a camada das peças, aqui. Vamos adicionar esse atributo aqui, igual parent teto, certo? E vamos vir aqui em len y e adicionar na frente dele outra condicional if. Então você pode vir aqui if, abre parêntese e cola aqui o nome do teto. Se teto for igual a 1, ele vai fazer 0, né? Porque 1 é inteiro. Se ele não for igual a 1, a gente acrescenta outra vírgula, ele vai adicionar, vai fazer aquela fórmula que a gente fez antes. E aí a gente fecha aqui o valor com parênteses e dá um Enter. E aí você vê que ele já se ajustou aqui. Vai ser essa mesma fórmula para o outro lado. Então copia tudo aqui, vem para o outro lado e substitui aqui esse texto. Dá um Enter. Como eu não tenho a fórmula teto adicionada aqui, né, o atributo teto, ele está dando erro aqui dizendo que não existe esse atributo. Então vamos adicionar ele aqui. 002 teto igual parent teto. Pronto, está resolvido o problema. E agora a gente tem duas condicionais, uma dentro da outra. Como você percebeu, né? Eu coloquei uma condicional dentro da outra. Então, para uma ser feita, a outra também precisa ser feita primeiro. Então, se o teto for igual a 1, que é inteiro, ele vai fazer o valor de 0. Ou seja, ele não vai crescer nada. Caso o valor de teto não seja 1, né, seja uma afirmação falsa, ele vai fazer a fórmula aqui, a outra condicional, que é de embutir, tá certo? Então, se a gente abrir aqui as opções, se ele tiver com a opção, mesmo com a opção de embutir sarrafos ativada, mas ele está com a opção de teto inteiro, as nossas peças laterais aqui elas vão diminuir. Agora, se eu marcar aqui a opção de sarrafos e aplicar, ó, nosso sarrafo, as laterais cresceram 15 milímetros, né? E as nossas peças ficaram embutidas. Aí se eu vier aqui agora e marcar em não, dar um aplicar, ele já funciona perfeitamente. Tá certo? Então, por essa aula é isso. Valeu e até uma próxima.